pensando no nosso corpo, na nossa saúde, falando sobre as varizes. O Dr. Francisco Ossi é cirurgião vascular, ele é diretor do Centro Endovascular de São Paulo e é uma pessoa excelente para tirar todas as suas dúvidas. Participe, porque olha, é a chance de você perguntar o que você precisa para o médico bom e ele vai te responder. Doutor Francisco, obrigada por ter vindo, viu? Como é que você tá? Tudo bem? Tô ótima. Vamos sentar então para bater um papinho? Vamos. Sobre as varizes. Sim. Bom, primeiro vamos entender o que são varizes, né? Quem tem varizes sabe exatamente do que se trata, mas por definição, veias dilatadas, aquelas veias que a gente vê nas nossas pernas, principalmente, e que não estão funcionando direito. Então, elas geram toda aquela sequência de eventos e de sintomas que vão incomodar as pessoas e que levam elas a tomar algum tipo de atitude. Mas, por definição mesmo, vamos pensar numa veia que esteja dilatada e que hoje não funciona mais direito. Varize, então, é aquela veia dilatada. É diferente dos vasinhos que fazem aquele mapa nas pernas. É, exatamente. Os vasinhos, né, tem um nome científico, telangiectasias. Na realidade, elas também podem ser uma consequência das varizes, né? Tem muitos médicos que consideram as telangiectasias, os vasinhos, como uma fase inicial do desenvolvimento do quadro de varizes. Por que tem médicos que consideram, não é unânime isso? Porque tem gente que separa os vasinhos como uma coisa muito mais estética e visual do que uma coisa funcional. E existe o outro grupo que não, considera os vasinhos já como um primeiro sinal do que está vindo aí pela frente. E que, como é que portanto, você vê isso? Eu vejo elas como um sinal do que as pessoas vão desenvolver no futuro, porque as duas alterações, elas têm uma relação com hereditariedade, com família, com história familiar muito importantes. E são veias, no final das contas, né? Quer dizer, não importa o calibre da veia, é uma veinha e uma veiona que está dilatada, então acho que fazem parte do mesmo sistema, então devem ser tratadas da mesma maneira. Então você é a favor daquela secagem dos vasinhos? Sou a favor, sim. Existem dois tipos de secagem de vasinhos, né? Eu não sei se existem mais, mas assim, antigamente era a aplicação através das injeçõezinhas. Hoje em dia a gente ouve falar de laser também. Tem. Na realidade, nos últimos anos, o que a gente viu foi aparecer uma série de técnicas diferentes para tratar tanto varizes como os vasinhos, e que incluiu essa técnica do laser. Existe uma outra técnica que se chama radiofrequência, que são catéteres que emitem, eles vibram, vamos dizer assim, e geram um calor que vai fechar a veia. Existe a espuma, que está sendo muito falada. A gente já trouxe esse assunto da espuma aqui. A espuma, que é uma variação da técnica da aplicação, mas que tem o seu lugar certinho na hora do tratamento. Quer dizer, você tem diversas técnicas que vão se aplicar para aquele caso especificamente, né? Então, por exemplo, vamos ser bem específico. Uma paciente que tem medo de fazer a aplicação com as agulhas. O laser é uma alternativa de você tratar essa paciente, dar a solução para o problema dela, sem ela passar pela situação da sessão de aplicação que usa agulha, usa injeção e tudo mais, e que a gente vê com uma relativa frequência. Quando é que a varize começa a ser mais nociva, mais complicada? Então, é quando ela começa a gerar os sintomas, né? Então, quais são os sintomas? Tem muita gente que passa anos e anos e anos com aquelas veias na perna e a perna não incomoda. A partir do momento que você cruza a linha vermelha, vamos chamar assim, essa perna começa a doer, a cansar. Então, aquelas pernas cansadas, pesadas, no final do dia, principalmente. Depois você tem o inchaço da perna. Então, é uma sequência ao longo do tempo, tanto que a gente chama de insuficiência venosa crônica. Crônica exatamente por causa do arrastado do tempo, né? Que as coisas vão se desenvolvendo. Então, ela começa com uma perna cansada, passa por uma perna inchada, vamos dizer assim, e depois ela começa já nas complicações, que daí vem aquela perna escura, com aquelas manchas na perna, e chegando até as feridas, né, as úlceras varicosas. Então, em qualquer momento, você tem que interromper esse processo. O tratamento como é que interrompe esse processo? Você estuda as veias dessa pessoa, né? Então, existem métodos de ultrassom, de imagem até, para você identificar quais são as veias que estão doentes e tratar aquelas veias interrompendo o processo de evolução.
né? A cirurgia de varize, que muita gente fala assim, eu vou fazer uma cirurgia de varize. Eu já ouvi falar assim, vou tirar a veia... Safena. Isso. Explica pra gente o que é isso. Porque a safena é a principal veia do teu sistema venoso superficial, né? Que é da onde vêm as varizes. As varizes, 95% do que você vai ver são dilatações das veias deste sistema venoso superficial. A principal veia, e vedete, vamos dizer assim, é a safena. Só que a safena, ela se transformou numa veia conhecida por conta da cirurgia cardíaca. Do ponto de vista funcional, para a perna, ela não é a veia mais importante, né? Então, ela pode ser realmente retirada. E quando ela está doente, você tem que retirar para resolver o problema das varizes. O que as pessoas perguntam é, mas doutor, eu vou operar minha safena e não vou ter a safena para quando eu precisar para o coração, né? Então, a resposta para isso hoje é assim. A safena já não é mais a principal opção para o tratamento dos seus problemas cardíacos, né? Nós sabemos hoje que todas aquelas técnicas de cateterismo e tudo mais, que você coloca os balõezinhos, os stents e tudo mais, resolvem a enorme maioria dos problemas cardíacos. Segundo, ela é uma veia doente. Então, você não vai usar uma safena doente para uma cirurgia do coração, tá certo? Então, que é cultural quase a coisa, né? Durante muitos anos, a opção para o tratamento era a ponte de safena. Então, isso passou ao longo do tempo. Você já deixou escapar que o problema de varizes muitas vezes é genético, né? Vem de família. Muito. E eu queria entender se a gente, então, pode prevenir, no caso de já saber se a família tem histórico, se um jovem, por exemplo, já tem como prevenir esse problema. Sim, a prevenção é você evitar todas aquelas situações de sobrecarga para a tua perna, né? Lógico, o meu pai é o dono da farmácia e eu vou assumir a farmácia do meu pai e vou trabalhar 12 horas em pé atrás do balcão. Então, você tem que se prevenir para o que você sabe que vai acontecer, né? O que é prevenção? Meias? Usar uma meia elástica. Meia elástica realmente funciona? Realmente funciona. Para essas situações em que você previne, ela como prevenção, ela é um dos melhores instrumentos que a gente tem hoje. Meia elástica que a gente está falando é como a Sigvaris, por exemplo. Sigvaris, Kendall, Venosan, quer dizer, você tem uma série de marcas no mercado, todas elas com a mesma função. Você prevenir a formação de varizes para estas pessoas que estão constantemente expostas à sobrecarga. Ok. Exercício físico é bom ou é prejudicial em algum nível? É sempre bom. Você estava falando na abertura do programa do exercício e eu estava me vendo, você falando que eu não tenho tempo para... Você disse que não tem tempo para fazer exercício? É essa desculpa que você usa? Tudo bem, meia culpa. Mas o exercício para as pernas que não usa sobrecarga, então... todo exercício de impacto é ruim para a tua perna. Então, aeróbica, step, toda aquela sequência de exercícios de alto impacto para a circulação, nada bom. Aliás, nada bom para a articulação, para a parte óssea. Tanto que você vê que também ao longo do tempo, esses exercícios foram sendo trocados nas academias porque as complicações ao longo do tempo foram aparecendo, né? Agora, exercícios de você estimular a circulação, então caminhada. Caminhada é completamente diferente de correr. Eu conheço muita gente que é totalmente viciado em correr e isso faz muito bem mesmo, né? Para a cabeça, para tudo. Mas definitivamente não é a melhor opção para a circulação, né? Você caminhar, você fazer alongamento, você fazer musculação controlada e tudo mais, com certeza. Ok. Temos algumas perguntas. A primeira delas já chegou ontem, é da Jaqueline Carvalho, de Cocal, no Piauí. Ela diz que tem várias varizes na perna esquerda e tem até vergonha. Sofre com as varizes principalmente no período menstrual, sente fortes dores na perna. A médica indicou o remédio Doxal, só que ela não sente melhoras. Gostaria de saber se o doutor tem algo que ela possa fazer para não sentir tantas dores. Então, as dores que vêm junto com o período pré-menstrual, elas têm muita relação exatamente com esse período, porque é onde você tem uma alteração hormonal muito importante e o teu organismo se prepara para o período menstrual retendo muito líquido. E essa retenção de líquido é um volume a mais
circulando naquelas veias que já estão no limite. Por isso essa dor bem nesse período, né? Eu diria para ela que, dependendo, lógico, a gente não está vendo a perna dela, mas dependendo do que for, a solução passa pelo tratamento cirúrgico mesmo, não tem como escapar, e prevenir nesse período usar a meia elástica durante o período pré-menstrual. Perfeito. Liege Oliveira, de Londrina, no Paraná. Gostaria de uma opinião médica quanto ao tratamento a frio para as varizes, a crioscleroterapia. É uma das... Crioscleroterapia, saiu. Pois estou em dúvida... Crio, de frio, né? De frio, Quando estou em dúvida quanto à eficácia, pois estou em dúvida quanto à eficácia desse procedimento. A crioscleroterapia, ela usa o frio como um efeito anestésico para a aplicação em si, né? Então, tem muita gente que no passado usava gelo antes das aplicações para também ter esse tipo de efeito anestésico. E a injeção do líquido gelado, ele produz a contração da veia. São técnicas diferentes, né? Com a mesma função, com a mesma ideia de você retirar essa veia doente do sistema. Ela pode fazer com tranquilidade? Pode. Jupira Maria Vidal Fischer Moraes, de São José dos Campos. Quem tem varizes pode fazer depilação e esteira? Esteira a gente já falou que sim, né? Pode, desde que não seja correndo. Depilação, com certeza. Só lembrar que... Depilação com cera quente. Pois é. Toda aquela depilação. Eu não sou do tipo que entende, eu não sou a melhor assunto. pessoa. Mas é bem quente mesmo. Imagina uma água bem quente. Eu já passei né? por E uma situação dessa. Não, o pior de tudo é a fase de arrancar o pelo. Porque o que acontece? A base do pelo, você tem um bulbo, né? Que é a raiz do pelo. E na raiz do pelo você tem um novelo de veias ali. Exatamente para a própria manutenção do pelo. E quando você arranca o pelo, você traumatiza aquele novelo e isso estimula o organismo a produzir veias. Então, tem muitos dos vasinhos que a gente vê na perna que vieram exatamente da arrancação, como é que fala? A arrancação dos pelos durante a depilação. Tem o outro lado da moeda, que é o que eu ouço das mulheres, né? Que se você não faz isso e você corta, o pelo fica mais grosso e não sei o que e tal. É um preço a ser pago pelas mulheres. Ok. Uma pergunta que veio de uma telespectadora, ela ligou lá na nossa site e ela pergunta se... É a Neide de Oliveira Costa, de São Paulo. Se hemorroida é uma varize, ela tem esse problema e o médico disse que virou um trombo. Qual é o tipo de tratamento? A gente responde já já. Não sai daí. De volta com Vida Melhor, a gente está conversando sobre varizes. Se você tem esse problema, se você quer tirar a sua dúvida, envie a sua pergunta através do nosso site. Telefone é 0 operadora 11 2202 8432. Agora é você que está no consultório com o Dr. Francisco Orsi, que é cirurgião vascular, e é ele quem está respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. E também através do vidamelhor@redevida.com.br. Estou vendo tudo aqui rapidinho através do iPad. Neuza Pereira, ela diz, doutor, que tem muitas varizes nos pés. Ela pergunta se isso pode causar dormência e cãibras nas pernas. Olha, eu diria que a dormência pode até ter alguma relação com essa quantidade maior de veias nos pés, né? Mas normalmente essas veias acumuladas no pé são o resultado final de algum problema mais proximal, mais alto. Então, eu diria para ela que se ela já passou em alguma avaliação médica, ela precisaria fazer no mínimo esse ultrassom que a gente pede para ver se as outras veias, as principais, a própria safena, estão funcionando direito. As cãibras na panturrilha normalmente não têm relação com varizes. É um problema muito mais muscular e eu diria também que pode ser de causa neurológica. Então, eu vou investigar, né? Quando você pega a perna da gente, né? O que você tem aqui? Você tem pele, tem os vasos, artérias, veias, músculo, osso e articulação. Então não foge muito disso daí. Se você avalia a parte vascular e ela vem absolutamente normal, as outras coisas que faltam para você avaliar, na realidade, elas se cabem bem numa avaliação, por exemplo, de um ortopedista. Que ele vai matar toda a parte muscular, ortopédica, do osso, da articulação. E o terceiro especialista que cabe aí é o neurologista, né? Ok. Eu deixei uma pergunta no ar da Neide de Oliveira Costa, de São Paulo. Ela pergunta se hemorroida é uma varize e ela tem esse problema. E o médico disse que virou um trombo. Qual é o tipo de tratamento? Então, as hemorroidas são veias. São veias hemorroidárias na região perianal.
existe também uma relação muito forte com a hereditariedade e com o esforço próprio da evacuação para elas dilatarem, se transformarem em hemorroidas, mas assim, a hereditariedade conta muito. E essas veias, quando elas dilatam, na realidade o sangue passa com uma velocidade muito menor ali e podem formar coágulos. É igual a trombose da perna, é igual a qualquer tipo de trombose. Só que nessa região é uma trombose muito dolorosa, né? E aí o tratamento é cirúrgico e é uma cirurgia considerada até cirurgia de urgência. Então precisa conversar com o seu médico e se ele disser que é um trombo, tem que fazer uma cirurgia. Tem que tratar. Perfeito. Laura de Graça Pereira Dias, ela tem 77 anos, já fez 2 cirurgias e as varizes voltaram. Ela pergunta se pela sua idade, 77 anos, vale a pena passar pela 3ª cirurgia, já que ela sente muita dor. Eu acho que vale desde que a qualidade de vida dela esteja comprometida. Porque você tem pessoas com 77 anos que não fazem absolutamente mais nada. Quer dizer, a área de atuação dessa pessoa é em casa, é na sala, ela não faz muita coisa. E ao contrário, a gente também vê pessoas de 77 anos dispostas e fazendo muita coisa, Eu né? vou operar uma senhora de 83 anos, a dona Ruth, porque ela é uma senhora que não para quieta, né? E tem varizes e vai ser a 4ª cirurgia dela. O que eu tenho para responder é o seguinte: quando nós fazemos a cirurgia de varizes, nós estamos tratando no corte de tempo tudo aquilo que aconteceu até aquele momento. O que a gente tem que lembrar é que no dia seguinte da cirurgia, você volta a usar a tua perna, você volta a ter as suas atividades e as veias que ficaram têm a mesma informação genética. Por que é que elas não dilataram ao mesmo tempo das outras, a gente nunca vai saber responder. Mas você volta a usar a tua perna, você volta a expor a perna às mesmas cargas, às mesmas sobrecargas de antes. Então, essas veias que até a cirurgia anterior eram normais, elas vão estar novamente expostas à sobrecarga e agora é a vez delas dilatarem e se transformarem em varizes. É bom fazer uma boa avaliação, viu, dona Laura? Eu acho o seguinte, só para complementar, a prevenção e a atenção sobre a perna é o grande segredo. A partir do momento que você volta a ter o problema de varizes, quanto antes você tratar, melhor. Ok. Elfi de Atibaia, São Paulo. Ela diz que tem queimação na sola do pé e não é esporão. Poucas varizes e este não é o problema. Ela quer saber do que pode vir essa queimação. Então, é aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Eu acho que nessas situações, para o tipo de sintoma que ela está falando, o primeiro especialista seria o neurologista. Porque pode ser um problema de coluna, por exemplo, né? Então, a dor que vem da perna ciática, por exemplo, é a mais comum, né? É uma dor de origem na coluna, por compressão da coluna, então o famoso bico de papagaio, desvio de coluna e tudo mais, que acabam levando a sintomas na perna, que é o que a gente chama de sintoma referido. É um sintoma lá no pé, mas a origem do problema está na coluna, e isso acontece muito. Ok. A Pati Ferraz, ela diz que depois de caminhar, as pernas coçam muito e ficam avermelhadas. Tem algum problema com a circulação ou é com retenção de líquidos? Na realidade, eu diria que se ela é uma pessoa que faz bastante exercício e já está acostumada com isso, nada mais é do que a vasodilatação normal por conta mesmo do exercício. Se ela é uma pessoa que está começando agora, eu diria que é falta de preparo. Então, continua, devagarinho, certamente. vai. Então, tem 2 situações. Quando você está começando a fazer o exercício, o teu organismo não está preparado para isso ainda. Então, essa vasodilatação é mais uma resposta a um esforço que você ultrapassou o teu limite do que qualquer outra coisa. E quem está já com um preparo físico, essa vasodilatação é normal. E a coceira vem exatamente desse maior fluxo de sangue na espessura da pele. Ok. A Raquel, ela disse que fez uma cirurgia no último dia 5. Então tá aí, né, Raquel, de um olho. E vai tirar os pontos amanhã. Quanto tempo ela vai demorar para ter vida normal? Bom, depende muito do tipo de cirurgia que ela fez, né? Da quantidade de veias que ela tirou e do tipo de repouso pós-operatório que ela está fazendo. Mas normalmente, assim, grosso modo, a 15 dias a gente já começa a liberar as pessoas para as atividades normais, assim, de dirigir carro, de caminhadas longas, de ir no supermercado.
para as mulheres irem ao shopping e tudo mulher mais. só vai ao shopping, né? Ó, até parece, né, meninas? A última pergunta, que nosso tempo já acabou, é da Ana Lúcia Teles Lopes. Ela disse que tem vasculite citoclástica. O que é? E se tem algo a ver com a inflamação nas veias? As vasculites são tipos de inflamação que você tem tanto nas veias como nas artérias, e normalmente elas têm uma origem autoimune. Então, por exemplo, tem certas pessoas que têm uma sensibilidade muito grande à nicotina do cigarro. É um outro tipo de doença, mas que gera vasculite. Então, são doenças que o próprio organismo ataca com o seu sistema imune a parede das artérias e das veias. Isso daí é um tratamento complicado, mas normalmente quem faz isso é o reumatologista, junto com o cirurgião vascular, porque ele vai acompanhando as complicações, mas dá para controlar. Perfeito. Doutor, tem tantas perguntas aqui, eu fico querendo responder a todas, mas o tempo, infelizmente, acabou. Eu vou pedir a gentileza de você responder a essas perguntas e a gente colocar no nosso site. Aí você, telespectador que participou, que enviou a sua questão, vai depois lá no site da Rede Vida, porque vai encontrar o doutor Francisco respondendo, tá? Através de um videozinho, a sua dúvida. Então, você vai ter a sua resposta sim. Muito obrigada pela participação. Olha, se você precisar de mais informações, o site do Dr. Francisco Ossi é o www.trombosevenosa.com.br. Tá fácil. www.trombosevenosa.com.br. E aí o contato @centrovascularsp.com.br também é o e-mail para tirar dúvidas. E o telefone 0 operadora 11 3377 4450. Conversei com o Dr. Francisco Ossi. E muito contente, adorei sua participação. Obrigado a vocês. Obrigada.